Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. O estado do Rio Grande do Sul enfrentou bastantes dificuldades climáticas nesse ano na safra de verão e um estudo realizado no estado identificou uma diferença na produtividade de até 38 sacas por hectare de acordo com a cultivar utilizada nas mesmas regiões. Para ajudar a gente a entender um pouco mais esse estudo, verificar ali as conclusões retiradas desse levantamento, a gente recebe aqui o Elmar Conrad, ele que é vice-presidente da Farsul e coordenador da Comissão de Grãos. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Elmar. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso, é com grande satisfação que divulgamos esse trabalho, que eu acho que todo trabalho de pesquisa, quando bem fundamentado e traz resultados a exemplo desses, ele vem para o bem do agronegócio, tanto no aumento da produtividade, quanto principalmente também na redução dos custos de produção. Elmar, começa explicando para a gente como é que foi realizado esse estudo, foram quantas regiões, quantas cultivares, quais foram aí os parâmetros utilizados para esse levantamento? Esse estudo teve início, na verdade, em 2008 e 2009. O sistema Farsul-CNA encampou esse estudo em virtude de que até então nós tínhamos a Comissão Sul Brasileira de Pesquisa, que fazia as pesquisas e determinava as variedades para a nossa região do Sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir da alteração da legislação das cultivares, houve praticamente a extinção dessa Comissão Sul Brasileira, dessas pesquisas que faziam as variedades. Indicavam sempre, para uma nova variedade entrar no mercado, ela tinha que ser mais produtiva que as mais produtivas e também produzir mais 10% que a média de todas as cultivares. Esse era o parâmetro. Razão pela qual nós ficamos órfãos praticamente de orientação de pesquisa a partir de 2008 e 2009. E aí nós encampamos por bem, achamos que através da Fundação ProSemente, que é a fundação que reúne todos os sementeiros do estado, que praticando a mesma similaridade de tecnologia em diferentes regiões e localidades no estado, através de várias cultivares, tanto RR quanto intacta, vem se mostrando os trabalhos, então, do diferencial significativo entre cultivares, especialmente das precoces, médias e tardia, num ano agrícola mais favorável para um, no outro mais favorável para outro, e obviamente também tirando a conclusão entre as cultivares, né? E até 2019 e 20, nós tínhamos sempre uma data de plantio em cada localidade. São 8 localidades, né? As localidades, os municípios que se contemplam são Cachoeira do Sul, São Gabriel, Bagé, Passo Fundo, Santo Augusto, Júlio de Castilho e São Luís Gonzaga e Vacaria. E nessas 8 regiões correspondem justamente às 3 micro-regiões de soja no estado do Rio Grande do Sul. E agora, a partir desse ano, então, com a participação coletiva do patrocínio de Senar, RS e a Bayer, nós conseguimos efetuar os estudos em 2 épocas, ou seja, no mês de outubro e no mês de novembro, que são justamente os períodos preferenciais de plantio de soja aqui no Rio Grande do Sul. E para exemplificar um resultado prático desse ano, vamos pegar o meu município, que é o Júlio de Castilho, onde eu tenho uma propriedade. A cultivar que mais produziu e que a menos produziu, na primeira época deu 26,77 sacos de diferença. Na segunda época, isso que foi plantado lá em outubro, dia 13 de outubro. E a segunda época é 13 de novembro, a cultivar que menos produziu em relação ao que mais produziu, deu 21,47 sacos. E o extremo foi em Vacaria, onde a cultivar menos produtiva e mais produtiva, teve até 30 sacos de diferença na mesma época de plantio, com as mesmas similaridades em termos de fertilização, em termos de controle de doenças e controle também de insetos. Então, realmente, eu digo assim, é um trabalho que vem trazer justamente aquelas informações tão necessárias ao produtor para ele introduzir as novas cultivares e, ao mesmo tempo, fazer a seleção das cultivares que vai plantar, baseado justamente no fundamento técnico na região mais próxima da sua propriedade.
É um estudo importante, né, Omar, porque o produtor ele não tem tempo hábil para fazer esse teste, né? Ele precisa plantar, buscar ali o seu resultado e acaba, de repente, não testando novas variedades. Então, esse estudo que faz esse teste ajuda ele na escolha para a próxima safra. Existem vários outros estudos de empresas privadas fazendo, mas aí vem justamente a credibilidade da Fundação ProSemente, que não teria o porquê ela tendenciar ou por uma cultivar, ou por um obtentor, ou por outro, né? Embora nós temos trabalhos paralelos de empresas que fazem trabalhos com seriedade e tudo, porém o produtor fica muito adepto justamente a essa sistemática, porque ela vem através do Senar, né? A gente padroniza através de uma discussão técnica entre os técnicos do sistema Senar Farsul, com a Fundação ProSemente e com a pesquisa, com os obtentores, para seleção de cultivares, que também tem um critério já na seleção. E neste ano nós tivemos 39 cultivares, sendo que 11 era RR e 28 intactas. Então, para justamente o produtor que não queira plantar uma intacta, que queira plantar RR, ele tem também as informações paralelas, até do diferencial produtivo entre uma e a outra. E, obviamente, com um critério técnico definido, padronizado em todas as mesmas regiões, porque a pesquisa feita pelo produtor, como eu já trabalhei em pesquisa, fui estagiário da Embrapa, ela tem um critério técnico muito rigoroso. Ela precisa 4 repetições, ela precisa ser de forma aleatória, ela tem que ter uma série de cuidados para não sofrer interferência externa de um ou outro fator que venha deturpar e trair a informação, ou seja, trazer informações que ao invés de ajudar, venha até prejudicar. Então, a seriedade pela qual a Fundação ProSemente tem na metodologia é a razão pela qual nós conseguimos aí o patrocínio do sistema Senar, e agora esse ano com a Bayer, e aí justamente pode se multiplicar em 2 épocas, que vai ser mantido possivelmente para o próximo ano, porque é justamente no período em que o Rio Grande do Sul cultiva soja, que é no mês de outubro e novembro, e praticamente dezembro, só um ano que não dá para concluir o plantio dentro desse período é que se planta em dezembro, porém o zoneamento vai de início de outubro até final de dezembro aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E aí, Omar, nesse ano, né, a gente acompanhou toda a dificuldade do produtor gaúcho na safra de verão, as dificuldades com falta de chuvas, estiagem, como que essa situação climática interferiu nos resultados do estudo, até em comparação com os outros anos? Claro, ele deu uma interferência óbvia, né? Não na mesma proporção da média do estado, que houve uma quebra de 40% a 45% na produção. Porque como a pesquisa é já feita com critério técnico bem evoluído, mas teve redução em relação aos demais anos, sim, obviamente proporcional às quebras que a situação de clima nos propiciou esse ano aqui. E o Rio Grande, realmente, nós fomos bastante prejudicados pela situação climática, onde conferiu-se aí uma quebra média no estado de 40% a 45%, ainda não está bem definido, mas é mais próximo de 45%, quer dizer, de 19,5 milhões, voltando para 10,5 milhões. E a gente contempla aí justamente a posição da importância do seguro agrícola. E, obviamente, esse ano, como o grande número de operações financiadas tiveram seguro, foi uma situação muito importante que veio a trazer justamente uma redução do impacto da estiagem na economia, não só do produtor, que a economia, quando um estado colhe mal ou vende mal, que nós fizemos as duas coisas, não só nós como o Brasil, a maioria toda, né? Muito soja vendido a 80, que era um patamar normal, bom, por ocasião do plantio, visto que o preço de mercado situava em 70, 72. Aí veio a situação do coronavírus, que trouxe o preço aí nos patamares de 100, 105 reais, que está hoje a soja aí. Porém, com essa redução que houve, nós tivemos então perdas produtivas e, obviamente, um grande percentual da produção que tinha sido vendida no mercado futuro também teve que honrar o contrato, visto que todo mundo que compra é porque vendeu para frente, ficou situado aí no preço de 80 reais. Não podemos desfrutar sequer a quebra de safra em cima dos aumentos de preços que teve em virtude da situação do coronavírus e a situação econômica do mundo, dá para se dizer assim, em virtude dessa pandemia, né? E aí, em anos como esse, né, Omar, que a produtividade é afetada, é mais difícil o produtor obter rentabilidade, a escolha da cultivar, que pode dar algumas sacas a mais, faz ainda mais diferença. Sem dúvida. E outro fator bastante importante é que o produtor tem que seguir justamente aqueles princípios técnicos básicos. Por exemplo, nós temos aqui a cultivar ciclo precoce.
até 6,2 o grau de maturação dela. A cultivar de ciclo médio de 6,2 a 7,2 e as tardias é acima de 7,2. Então, o ideal é justamente que o produtor escolha as melhores cultivares dentro dos seus ciclos e participa aí com a produção num percentual de 30% precoce, 40% médio, que é o mais plantado, e os 20% tardio, que hoje o tardio tem, em virtude dos custos maior por mais fungicida, né? Mas que ele faça justamente um reescalonamento também, não só de cultivares, mas de ciclo de grau de maturação, que pega o grupo 1, 2 e 3. Porque se a seca, a estiagem ocorrer num período de 30 dias, ele pega a cultivar que está no período reprodutivo, seja ela do ciclo que for, em cheio. Então, quer dizer, não arrisca o todo e não arrisca ganhar o todo. Fica ponderando nesse sentido, na escolha de cultivares, na escolha de ciclos, e esse é um trabalho que oportuniza analisar todos os aspectos, porque são todos, dentro dessas cultivares aí, dos 39, que são 11 RR e 28 intacta, tem proporcionalmente as de ciclo precoce, as de médio e tardio. Então é um trabalho assim fundamental que eu vejo que os estados que investiram em pesquisa se deram muito bem, é o caso do Mato Grosso. O Rio Grande do Sul continua com o processo depois que cessou o trabalho da Comissão Sul Brasileira e, obviamente, nós pensamos em dia a dia de aperfeiçoar cada vez mais, colocar, inclusive, mais localidades em observação, porque são 8, o estado é bastante grande, são 5,9 milhões de hectares que se plantam de soja, e chamamos aí, aproveitamos a oportunidade da Notícias Agrícolas para chamar também patrocinadores, e assim como entrou a Bayer, está aberto para as demais empresas, está aberto para seguradoras que também têm interesse de pagar menos possível seguro, né? E outras entidades que queiram participar, visto que no momento que tem mais participação, podemos cada vez efetivar mais cultivares, mais localidades e até mais épocas de plantio. E o sistema Farsul CNA tem orgulho de levar justamente em frente esse direcionamento da pesquisa até então e manteremos, obviamente, acesa essa vela, porque eu digo assim, é através da pesquisa que se busca a redução de custo, né, o incremento produtivo, e isso praticamente traz a um custo praticamente zero, né? É só buscar, através das informações, os benefícios. E aí, Omar, aquele produtor que quiser acessar essa pesquisa na íntegra para verificar o desempenho das diferentes cultivares, como é que ele faz para ter acesso a todos esses dados da pesquisa? Eu estou projetando a revista do ano passado aqui, ó. É divulgado de forma online, entra no sistema Farsul, né? Ou a própria Fundação ProSemente, é colocada à disposição a todo o sistema sindical, a todos os produtores, a todas as entidades, né? E, obviamente, como é online, isso aí fica disponível através da Fundação ProSemente ou do sistema Farsul, no site específico, e tem os resultados de todos os anos, inclusive. E então ficamos inteiramente sempre à disposição de darmos as informações sobre esse trabalho, e acho que foi muito importante e continuará sendo importante para o estado do Rio Grande do Sul e nas demais regiões também que procedam dessa forma, que só trará benefício aos produtores e ao agronegócio brasileiro, porque a soja é a principal cultura econômica, tanto na Bolsa de Valores, quanto na reserva cambial que nós temos hoje, muito em cima das exportações, e a soja é o que bate o recorde de todas as commodities a nível do Brasil. Elmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse estudo da Farsul aí com as cultivares de soja. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. A gente coloca as informações à disposição, e o produtor, por favor, que se não tem o conhecimento, procura o seu técnico na orientação da lavoura ou até o sindicato e pega as informações do município mais próximo da sua região, a condição de solo e clima parecido, e observa, porque realmente a diferença entre cultivares é bastante elevada. E aí faça então a introdução das novas cultivares, porque não se planta uma cultivar de uma vez só em toda a lavoura. Se experimenta a nível parcial na propriedade, vê o desempenho dela
E aí, no próximo ano, se busca justamente o incremento de área, se ela se confirmar, assim, o resultado como foi proposto e identificado pelo trabalho de pesquisa. Elmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a oportunidade e o Sistema Farsul CNA sempre estará à disposição de trazer informações aos produtores gaúchos e aos produtores brasileiros. Esse o Elmar Conrad, ele que é vice-presidente da Farsul e coordenador da Comissão de Grãos, conversou com a gente para explicar um pouquinho o estudo realizado pela Farsul em parceria com outras entidades com cultivares de soja lá no Rio Grande do Sul. O estudo contabilizou 39 cultivares diferentes de soja, espalhadas em 8 regiões lá do estado, que abrangem as 3 principais micro-regiões produtoras de soja gaúcha. O Elmar explicando para a gente que essas cultivares foram divididas de acordo com as precocidades dela, cultivares precoces, médias e tardias, plantadas sempre nas mesmas datas, utilizando as mesmas tecnologias, os mesmos sistemas de aplicações para chegar às conclusões. As conclusões obtidas pelo resultado podem ser o produtor que tiver esse interesse pode receber esses resultados todos nos sites da Farsul, também do sistema ProSementes, e aí o principal resultado destacado na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul, uma diferença de até 38 sacas por hectare entre a pior cultivar e a melhor cultivar. O Elmar destacando que a conclusão de todo esse estudo é que o produtor precisa se atentar bastante à escolha das cultivares, especialmente em anos como esse, que a estiagem contribuiu bastante negativamente com a produtividade da soja no Rio Grande do Sul. O Elmar aconselhando o produtor a dividir as suas áreas cultivadas com soja com cultivares uma parte precoce, uma parte de ciclo médio, uma parte mais tardia, porque assim a estiagem acaba não atingindo toda a lavoura de uma mesma maneira. Ele destacando que nesse sistema você acaba não ganhando no todo, mas também não perde no todo, e aí numa média você consegue um bom resultado. Esse é a opinião do Elmar sobre esse estudo lá da Farsul sobre as cultivares de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.